Povo de Deus, boa tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Pessoal, hoje nós estamos com o Salmo 62, amém? Um salmo também escrito pelo rei Davi, né? De acordo com a Bíblia cronológica, ele escreve esse salmo após seu filho, Absalão, começar a dar sinais de rebelião, né? O que foi que Salomão começou a Salomão não, perdão, gente, Absalão, Salomão, que é parecido, mas é Absalão, tá? Quem se rebelou foi Absalão. Absalão, ele começa, irmãos, a conquistar o povo, né, de forma bem sutil. Começa a ganhar a confiança da comunidade da época, até ele se autodenominar rei, né, sobre seu pai Davi, e começou a perseguição contra ele. Mas aí Davi, irmãos, como sempre, com seu coração sempre voltado para Deus, um coração sempre preparado a buscar o Senhor, ele vai e escreve o Salmo de número 62. Vamos lá? 62:1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha, a minha salvação, a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Irmãos, e isso é importantíssimo. A gente entende que a gente é feito de carne, de osso, de emoções e sentimentos. Mas quando você, irmãos, é guiado por Deus, quando você é instruído pelo Senhor, você não se abala facilmente. Você não se entrega, você não se rebaixa, você não baixa a cabeça facilmente. Você vai fazer essa mesma declaração que Davi fez, que Deus é a sua salvação, que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu alto refúgio, Deus é o seu ponto de equilíbrio. Aí Davi vai dizer que por Deus ser a rocha dele, por ele estar fortalecido, firmado no Senhor, ele não seria grandemente abalado. Não quer dizer que ele não ia, né, se abalar, que ele não iria temer alguma coisa, mas ele não seria de tal forma que ele viesse a ser reduzido a nada, que ele viesse a pensar em desistir ou jogar tudo para cima, não. Porque ele entendia que o socorro e salvação dele vinha das mãos do Senhor. Irmãos, e quando a gente confia, irmãos, no Senhor de verdade, confiar mesmo, sabe? Confiar ao ponto de, pode estar tudo de cabeça para baixo, mas você está feliz em Deus, porque você sabe que seu Deus tem força e poder para resolver. E independente aqui, irmãos, do levante de Absalão contra a vida de Davi, mas o coração de Davi estava em Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que ele tinha, sabe, vida, intimidade com o Senhor. Irmãos, e quanto mais intimidade, quanto mais você conhece, quanto mais você se envolve com Deus, mais você fica fortalecido contra os contra-ataques do inimigo, contra os levantes, contra os problemas, as aflições. Então, às vezes, a gente consegue compreender porque tem pessoas que é difícil de se firmar, é difícil de confiar, se abala fácil, se anula fácil, perde a fé fácil, porque não tem uma busca constante com Deus. Irmãos, não é da noite para o dia que a gente vai virar super crente, não é isso. Mas para você, tal que... O próprio Salmos vai falar isso, né? Que aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião que não se abala. Mas os montes de Sião tá ali o quê? Há tempo. Eles estão ali, permanecidos naquele lugar há tempo. E para a gente se tornar como um monte de Sião, irmão, e não ser abalado, nós precisamos estar sempre buscando ao Senhor. Em tempo e fora de tempo. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm uma vida muito corrida, trabalho, faculdade, marido, família, ministério, muita coisa para fazer. Mas deixa eu dizer a você, irmãos, Jesus também era um homem grandemente ocupado. Mas Jesus sempre achava um tempo para orar. Perceba, sempre antes ou após algum grande milagre, a Bíblia vai dizer que Jesus ele tira um tempo para ir no monte orar. E se isolava em algum lugar para ir orar. Não importa, irmãos. Nós temos que estar constantemente buscando ao Senhor. Para que quando vier o dia mal, quando vier o problema mal, a gente não ser grandemente abalado. Versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, a minha salvação e a minha defesa. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Você vê que Davi sempre atribui a força dele ao Senhor. Atribui o socorro dele ao Senhor. Atribui a fonte de força dele ao Senhor. Irmãos, a nossa força vem dele.
Sabe, o nosso ânimo para continuar, para prosseguir vem dele. Porque, queridos, entenda uma coisa. Viver com Deus não quer dizer que você vai estar isento de passar por problema, por luta. Não. Pelo contrário, vai vir problema, vai. A diferença é como você vai reagir diante do problema. A diferença é como você vai estar após o problema. E Deus, irmão, tem poder suficiente para te guardar antes, durante e depois do problema. Em Deus tem força suficiente para você não cair diante do problema. Em Deus, irmão, há poder suficiente para você vencer qualquer problema. Mas para isso, você tem que estar fortalecido nele. Você tem que estar firmado nele, como, Aline, através da palavra dele. Em vez de você perder tempo, irmão, discutindo, brigando, falando, gastando seu tempo em redes sociais que às vezes não acrescentam a nada à vida do homem, lê a Bíblia. Vai orar um pouco, desliga um pouco a televisão, sai um pouco da porta do vizinho. Vai ler a palavra, vai se envolver, vai mergulhar. Deus vai dizer, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. E além de responder, Jeremias, vou te anunciar coisas grandes e firmes que você nem sabe. Irmãos, para a gente entender como Deus trabalha, para a gente conhecer os mistérios do Senhor, para a gente viver do sobrenatural de Deus, precisa ter uma vida constante de busca diante do Senhor. Com oração, com jejum, com leitura da palavra, com vigilância, com santificação. Porque eu sei, irmãos, que tem sido escasso essa palavra, mas ainda é necessário haver santificação. Separação do mundo. Porque é nessa hora, irmãos, que quanto mais a coisa aperta lá fora, que é aí que a gente de fato percebe quem é que busca e quem não busca o Senhor. Davi atribuía, irmãos, a força dele, a confiança dele em Deus. Podia o mundo inteiro se levantar contra Davi, mas Davi estava fortalecido pela graça do Senhor. Davi sabia que a defesa dele não estava em um mero escudo de soldado. A defesa de Davi estava na poderosa mão do Senhor. A vitória de Davi não vinha quando ele enfiava a espada no inimigo, não. A vitória de Davi vinha quando Deus dos céus levantava as mãos e dizia, vai meu filho, que hoje é o dia de vencer. E essa, irmão, tem que ser a nossa fé todos os dias. Que a nossa força, a nossa vitória não está no nosso conhecimento humano, na nossa sabedoria humana, não. A nossa força, a nossa vitória vem das mãos daquele que nunca se viu falar antes ou depois de um Deus igual a ele. E Davi, irmãos, expressou isso aqui nesse Salmo 62. Vamos lá? Versículo 8. Confiai nele, ó povo, e todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confia no Senhor, irmão. Confia. Versículo 11. Ai, irmãos, eu amo esse versículo. Deus, vamos lá. Uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Irmãos, imagina. Diferente do que Jó vai declarar. Porque Jó vai declarar o seguinte, olha, antes Deus fala uma, fala 2, mas ninguém atenta para isso. Davi aqui em Salmo vai fazer o contrário disso. Davi vai dizer, uma coisa Deus disse e 2 vezes eu ouvi. O que eu compreendo com isso, irmãos? Que Davi ouviu um eco? Não. É que ele ouviu e compreendeu. Quando você ouve, compreende algo, entende algo da parte do Senhor, quer dizer que você está escutando 2 vezes. Você está guardando aquilo 2 vezes. Porque tem pessoas que para entender alguma coisa tem que ouvir mais de uma vez. Davi não. Em uma vez só ele conseguiu compreender 2. Ouvir 2, guardar 2 vezes. O quê? Que o poder pertence ao Senhor. Irmãos, eu não sei o que pode estar fazendo você recuar, duvidar, temer, querer se esconder. Mas guarde isso no seu coração nesta tarde. Todo o poder pertence somente ao Senhor. Nada, irmãos, nada nessa terra é mais poderoso, mais forte do que Deus. Nada. Mas para eu contemplar o poder e a força do Senhor sobre a minha vida, eu tenho que estar confiantemente na presença dEle. Constantemente na presença dEle, irmãos. Versículo 12.
A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás cada um segundo a sua obra. Irmãos, confie em Deus. Que além dele ser todo poderoso, ele também é misericordioso. E eu tenho certeza que toda boa obra que você planta no Senhor, você há de receber uma recompensa. Toda fé, toda busca, toda lágrima, tudo que você lança diante de Deus. Davi está dizendo aqui que Deus retribui cada um segundo a sua obra. E tudo aquilo que você faz confiando no Senhor, ele há de retribuir. Então, em nome de Jesus, irmão, se anima, se levanta e lembre disso. Que nada é capaz, irmão, de derrubar aquele que confia no poder de Deus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Deus. E nessa tarde nós também dizemos, assim como Davi, que uma vez só o Senhor disse, duas nós ouvimos, que todo o poder pertence ao Senhor. Pai, que todo temor que já caia por terra agora. Pai, que tudo que veio para paralisar, para parar essa pessoa, para fazer ela se dobrar, eu repreendo este mal agora em nome de Jesus, Pai. E profetizo que o teu poder há de descer sobre essa pessoa agora. Pai, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso auxílio, o nosso escudo em momento de aflição. Então, Pai, que possamos confiar nisso nessa tarde e nos levantar a nossa cabeça, entendendo que nós não servimos a qualquer Deus, mas servimos ao Deus El Shaddai, um Deus que é todo poderoso. Deus, eu peço a Ti que a Tua graça nos envolva, que a Tua glória nos envolva e que nessa tarde, Pai, através da Tua palavra, possamos também, Senhor, nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Pai, visita cada pessoa que me ouve agora. Visita cada pessoa que está pegando esse vídeo para assistir, Deus. Que ela agora, Deus, possa entender que há um Deus que é maior e mais forte do que o problema que ela está passando agora. Então, Deus, abençoa grandemente essa pessoa. É o que eu te peço nessa tarde e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.